Uma realização da turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabel Oliveira. Meu nome é Guilherme Souza. E a gente está aqui em mais um episódio do podcast Direito Pode. Podcast realizado pelos alunos do 6º período da Universidade de Vassouras, Campus Maricá. E é sobre o nosso projeto de extensão. Exatamente, o projeto de extensão da matéria Direitos da Família e Relações Familiares. Aqui nesse podcast vocês vão poder tirar várias dúvidas dentro do direito de família. A gente já teve um primeiro episódio que a gente trouxe aqui a orientadora desse projeto de pesquisa, que é a professora e advogada Patrícia Esteves, né? Tirou várias dúvidas aqui também, foi bem bacana. E hoje a gente continua com mais um caso de família. Olha, tem até um programa com esse negócio. Mais um caso de família. E dessa vez a gente trouxe um outro advogado maravilhoso também, que aceitou o nosso convite, o Dr. André Baizeredo. O Dr. André Baizeredo, ele é advogado, sócio fundador do escritório Baizeredo Correia Advogados Associados, é especializado em Direito Médico e Direito Administrativo Empresarial, além de ser escritor e professor palestrante de cursos de especialização. Exatamente. E hoje o doutor André também é especialista em Direito de Família, porque vai conversar tudo com a gente sobre isso. E vamos conversar com um nome meio estranho, que vamos entender o que é. Obrigação avoenga. Do que se trata isso, doutor André? Vamos lá. Primeiro agradecer o convite, né? Não sei se eu consigo manter a audiência da doutora Patrícia, que é top, né? Mas a gente vai se esforçar aqui para conseguir fazer o entendimento mais claro possível. Posso fazer uma pequena interrupção? Claro, você manda. Dar um presente maravilhoso que a nossa turma do 6º período. Isso é bom, presente é bom. Os nossos convidados. Olha que coisa mais. Um mimo. A gente já põe a aguinha. Ótimo, água que eu vou falar muito, eu sempre falo muito, você já me conhece. Mas vamos lá. O nome é feio, né, gente? O nome, uma obrigação avoenga, mas o direito tem dessas. Ele gosta de botar nome feio nas coisas pra gente falar o nosso dialeto. Os alunos costumam dizer que é só pra complicar a nossa vida. Mas durante muito tempo, né, na origem histórica, os advogados tinham o seu próprio dialeto para parecer mais importantes e a par da sociedade. Há uma tentativa de se mudar isso com uma linguagem mais coloquial, mais prática, mais assim... às vezes é bom a gente utilizar certos termos para a gente conseguir uma diferenciação do mundano. Eu acho que o direito, pelo menos eu tenho uma noção e um tradicional. Talvez porque você está ficando velho, né? A gente vai ficando velho, a gente começa a ser tradicionalista em muita coisa. E a obrigação avoenga, ela nada mais é do que a obrigação dos ascendentes, no caso aqui os avós, de prestar alimentos. Então nada mais é do que alguém, né, dar o sustento para aquele indivíduo menor de idade, né? Porque a gente está falando aqui da supremacia do interesse do menor. Então eu tenho essa criança precisa ser tutelada por alguém. Os pais têm algum impedimento real de dar esses alimentos, parcial ou total, e aí vem o direito para falar, não, peraí, quem mais tem nessa família aí que eu posso olhar e que pode estar sustentando essa criança? E aí surge para os avós essa obrigação prevista na legislação. Agora, tem uma coisa que a gente sempre ouviu falar, e aí eu tô falando já de senso comum, que quando as pessoas, olha, separou, tem que pagar a pensão, e as pessoas falam assim, mas o pai não tem, se vira. E aí a gente sempre achou que era o pai que tinha que pagar a pensão. Então quer dizer que a pensão pode ser paga pelos avós também. Já pode há muito tempo, tá? Assim, isso não é uma inovação, assim, não é um assunto novo. Eu me lembro que esse era algo que era discutido quando eu estava na faculdade. Eu não vou nem dizer quanto tempo tem isso, porque é desagradável. Mas assim, quando surgiu o Código Civil de 2002, eu estava na faculdade ainda, aí vocês tirem, né, o paralelo que vocês quiserem tirar. Isso foi colocado claramente. Antigamente a gente já tinha o artigo 937 do Código Civil de 16, que dava a interpretação que me possibilitava fazer isso, mas a maioria da construção era jurisprudencial. Então os advogados que atuavam fortemente nisso, eles iam para os avós bancar, e aí era com base na jurisprudência e com base nesse artigo. A gente tinha a base legal, mas a base jurisprudencial era muito mais forte. Quando o Código Civil de 2002 ele foi feito, né, e a professora Patrícia falou isso na primeira vez, que o direito de família ele está sempre correndo atrás, né, mas não é só o direito de família.
A maior parte. O legislador ele não consegue produzir tanto que seja capaz de não consegue acompanhar os avanços, harmonizar as relações humanas. Não tem nada mais dinâmico do que as relações humanas, e o direito de família é isso. Então, toda vez que sai uma nova legislação, ela já está atrasada. Por isso que a jurisprudência é muito importante. E aí, quando surgiu o Código Civil de 2002, veio lá bonitinho, uma obrigação clara. Você tem lá o artigo previsto, você, para quem quiser parar para dar uma pesquisada, você tem do 1695 até o 1698 do Código Civil, esse tema tratado de uma forma clara, que você consegue verificar muito bem. Então, o que a gente tem que ter em mente? O binômio necessidade-possibilidade. Essa é a regra. Quando eu estiver falando de alimentos, alguém parou para falar com você de alimento na van, né? Porque a gente tem esse problema, né? Advogado, ele não pode fazer travessia em barca, ele não pode pegar uma van. Sempre uma consulta. É sempre uma consulta gratuita. Se você entrega um cartão e fala marca uma visita, tem problema. Mas como você tem sempre essa realidade, então assim, alguém perguntou alguma coisa, você fala, vamos falar do binômio necessidade-possibilidade. Porque eles já acham que você é um ET, ou eles param de te aborrecer, ou você explica na real. Né? E o que é o binômio necessidade-possibilidade? Eu tenho a necessidade de quem precisa dos alimentos e a possibilidade de quem vai fornecer esses alimentos. E aí, assim, eu tenho os primeiros daquela cadeia, né? Pai e mãe. Então, se eu botei alguém no mundo, eu tenho que sustentar essa pessoa. Então, assim, a maioria quando eu escuto alguém falar assim, mas eu queria ter muito filho, eu queria ter 7 filhos. Eu falei, vai ter que sustentar isso. Meu pai, eu tô aqui 4 dias. Exatamente, é isso aí. Então, assim, quanto mais eu tenho, mais obrigação legal você tem de sustentar essa prole toda. E aí, é uma coisa muito curiosa, muito interessante, porque, assim, os pais, quando se separam, e aí você vê uma ação de alimentos no judiciário, ela invariavelmente é uma ação de alimentos da mãe, né? Hoje, tradicionalmente, é o que se vê na prática. Óbvio, tem outros casos? Tem, mas não é 100% dos casos. E aí, o que a mãe faz? Olha, meu filho gasta 50 mil reais, eu então quero que os 50 mil reais de alimentos. E aí, por isso que ela precisa de um advogado. Porque a primeira coisa que o advogado de defesa faz, seu filho gasta 50 mil reais, ótimo, excelente, acho que a criança tem que ter tudo de bom e do melhor. 25 mil quem banca é você, tá? E aí o número muda de figura. É nessa hora que o número muda de figura. E aí esse raciocínio, ele é transportado para os avós. Porque assim, na maioria dos casos, e hoje em dia está cada vez mais frequente, eu tenho um pai e uma mãe incapaz de sustentar o filho. E aí você pode pegar, gente, as mais diversas razões. Né? E aí você tem elementos que impedem esse sustento. E aí eu volto para o binômio necessidade-possibilidade. E aí eu preciso ir em mais alguém. Essa é a ideia dos alimentos avoengos e a necessidade de ter alguém que banque isso. Então, doutor, você poderia me informar quais são as condições que precisam ser atendidas pelos avós para que sejam consideradas prestações de alimentos? Porque, como a gente comentou com a doutora Patrícia, tem muito essa questão dos acordos verbais, né? O pai não pode dar e o avô vai lá e paga esse mês, o avô vai lá e compra a necessidade, paga um plano de saúde. Isso está documentado também? Isso está... quando eu tô falando, porque assim, quando eu tô entrando para uma seara onde um advogado já está sendo consultado ou uma necessidade de uma composição via um olhar de fora, já significa dizer que aquela família não está funcionando, né? Porque o fato de eu ter um casal se divorciando não significa dizer que eu preciso ter efetivamente um acordo de alimentos. Eu preciso botar no papel quanto cada um vai dar. Isso não é uma obrigatoriedade legal. Então, se um casal consegue fazer o sustento daquela criança de uma maneira adequada, como sempre fez, eu não preciso colocar. Agora, se eu tenho a composição desse valor, né, de alimentos com várias pessoas atuando, o que eu sugiro? Vai guardando notinha, porque isso... há uma tendência a lá na frente ter um problema. Porque se eu já tenho a necessidade dos avós terem que custear parte dos alimentos, já significa dizer que os pais já não estão conseguindo fazer frente a esse valor. Então aí há uma necessidade de, principalmente para os avós, de estarem guardando o que eles estão bancando, não para cobrar depois, mas para que se eles em algum momento forem acionados no judiciário, eles falem, olha, eu já sempre dei.
Não há nenhuma conduta de má fé minha. Eu ia até comentar isso, porque na verdade eu acho que isso já acontece muito, né, nas famílias, assim, pais e mães que recebem essa ajuda dos avós, né, maternos e paternos, né, que vai, um paga uma natação, um paga a escola da criança, e por aí vai, né, já existe. Aí quando se tem, né, uma separação, né, uma hipótese, né, que a gente está falando aqui de uma separação, aí a coisa realmente deve piorar muito, né? Sempre piora. Foi o que eu falei, relações humanas, elas são o que há de mais pesado no direito de família. Bom, de uma forma geral, relações humanas são muito complicadas, né? E aí, quando você está falando de direito de família, você tem que olhar muito, primeiro, a casuística. Então, assim, eu tenho a base legal, eu tenho a base principiológica, mas, assim, o que eu tenho na prática? Qual é a dinâmica daquela família? Então, o advogado de família, ele é sempre um conhecedor da natureza humana. Primeiro que o cliente chega ali e conta um monte de questões. E aí, nesse contar um monte de questões, eu preciso estar, como é que funciona a dinâmica daquela família? Entendeu? Porque tem muitas crianças que moram com os avós, né? Exatamente, ou seja, avós, e aí acaba escola, depois vai pra casa o custeio pais. sendo variável. Mas só para responder a sua pergunta, que não foi respondida adequadamente, peço desculpa. Quando você fala em requisitos para que esses avós prestem alimentos, a gente está falando de ação judicial. Tá? Óbvio que eu tenho obrigação legal, óbvio, mas eu estou falando desses requisitos para eu ajuizar uma ação contra um avô. Então, quando a lei fala que os ascendentes são obrigados a custear, eu já tenho a jurisprudência pacífica no STJ, já simulado, que essa obrigação dos avós, ela sempre vai ser complementar e subsidiária. Sim. Então, necessariamente, eu tenho que ter a possibilidade de quem presta alimentos, a necessidade de quem recebe alimentos, eu tenho que ter essa impossibilidade dos pais de prestar alimentos e razoabilidade e proporcionalidade. Eu não posso exigir que esse avô e essa avó custeiem 100% dos alimentos daquela criança, basicamente porque a obrigação não é naturalmente deles. Sim. Então, e tem gente, inclusive, que acha que isso passa automaticamente, né? E não existe esse negócio de automaticamente. Tipo assim, se você não tá pagando, seus pais vão ter que pagar, sua mãe vai ter que pagar. Não é assim, não é uma coisa automática. Isso, inclusive, é o usual, tá? No dia a dia que a gente recebe no escritório, pessoas querendo fazer alimentos, e a primeira coisa, mas a mãe dele tem dinheiro. Tá, tudo bem, mas e aí? Mas o dinheiro é dela, né? E ele? mas ele ganha pouco. A responsabilidade é dele. Vamos ver lá o quanto ele ganha pouco, porque a obrigação é complementar e subsidiária. Então, assim, eu posso acionar também os avós? Posso, para o pai custear parte e os avós a outra parte. Que essa forma subsidiária e complementar. Só que o que a gente vê na prática, né? Vamos supor assim, vocês dois são casados, se separam, né? Vocês têm lá o pimpolho para gerir. E aí você... Não, nós temos 3. 3, gente. É muito pimpolho pra gerir, meu Deus do céu. E aí, nessa dos 3 de sustentar, você vai falar assim, ele não tem dinheiro ainda. Tá estudando, vai ser advogado. Não tem como sustentar meus filhos. Não sabe nem qual área que quer ainda. Mas o pai dele é coronel do exército. O pai dele tem grana. Então, seu pai tem que ajudar. E aí, você faz ação contra o pai dele e contra ele. Só que você esquece que seu pai também tem dinheiro. Seu pai também é azul. Opa! Então tem que... Opa! E aí a coisa muda de figura. As duas partes têm que participar, então. Claro, vocês estão falando de ascendentes, os dois têm ascendentes. Opa! Se eu tenho um avô paterno, eu também tenho um avô materno. E aí o caldo engrossa. Por isso que a advocacia é uma arte interessante, e precisa estar bem assistido. Né? É muito complicado você se deparar com uma ação dessa e se ver desassistido, e aí ou você acha, eu não vou gastar dinheiro com isso, vou procurar a defensoria. A defensoria é ótima? Só que a defensoria está brutalmente sobrecarregada. Eu não sei nem qual foi a última vez que teve um concurso para defensor. A demanda, invariavelmente, é gigantesca, e aí é óbvio que eles não conseguem dar conta dos atendimentos. Eu me lembro quando eu estagiava lá na defensoria, em 1900, vovô externo novo, só eu fazia 70 atendimentos. E era defensoria de núcleo, ou seja, a gente atendia o assistido para fazer as iniciais.
Então você imagina, eu era 2 estagiários. Sabe quantos defensores tinham? Um só. Então esse processo ele não será bem olhado. A conta não vai fechar, né? Exatamente. Não mas o defensor é incompetente? Não, eles são invariavelmente, brutalmente competentes. Só que o ser humano ele tem uma capacidade instalada de funcionamento de análise. Então, ele não tem como olhar o todo. E é por isso que você está bem assistido por um advogado especialista na área, acostumado a trabalhar com isso, surge esses questionamentos como eu coloquei aqui. Mas você está me pedindo isso? Tá, mas quanto você é capaz de pagar também? Porque quem botou essa criança no mundo foi o todo. É porque invariavelmente a pessoa que ela entra com uma ação dessa, ela, né, tem a pretensão de entrar, ela acha que só o outro tem que custear. Quando não é assim, né? Os dois são pais, os dois têm responsabilidade. Pais, Exatamente. Ninguém pensa desse outro lado, e isso que o senhor falou de... aí os números mudam de figura. Achei senhor ofensivo, tá? Vou te dizer perdoa, não sei nem por que eu então, falei, exatamente. André. Então, assim, esse exemplo que eu dei, inclusive, da planilha, foram várias ações que eu advoguei, né? Eram ações de alimentos ajuizadas contra jogador de futebol. Todos os meus clientes eram jogadores de futebol. Porque aí um vai indicando o outro, quando você vê, você tá com um monte de jogador de futebol de Glad. Você monta um time, né? Exatamente. E aí foi uma das coisas que eu já tinha um sério problema com quanto o jogador de futebol recebe, né? Então, alguns deles eram jogadores de 3ª divisão e o salário que eu via deles, eu falei, meu Deus, como é que ganha tanto para jogar futebol na 3ª divisão? Mas os salários são altos. A gente sabe que é um patamar de vida alto, porque é um nicho da sociedade muito específico. E a mãe entrava pedindo, meu filho gasta 100 mil por mês. E juntava a planilha. Mas peraí, 100 mil é complicado. É impossível. 100 mil é uma Mas criança. Por quê? Porque ela estava de olho no quanto gasta. Não no quanto a criança gastava. Ela estava de olho no quanto o pai ganhava e ela queria um valor para completar as custas do filho. Né? Tem de tudo. Por isso que eu falei das relações humanas que são muito complexas. Então você precisa ter a sobriedade, e a professora falou isso no primeiro episódio de vocês, que foi brilhante. Hoje a gente tem vários problemas no segmento do direito de família, porque muitas das vezes você não tem a preparação do interlocutor para lidar com isso. E aí você tem um mediador que atrapalha, né? Eu particularmente não acredito muito em mediação, porque você acha que se a pessoa foi procurar o terceiro é porque ela já não estava conseguindo resolver sozinho. E a mediação, você senta todo mundo numa mesa e eu ia falar para vocês dois, olha, vocês têm um problema? Vamos resolver aí. E não posso intervir. A mediação raiz é assim. Eu acredito muito na conciliação. Porque se vocês já não têm um histórico, uma bagagem, cabe alguém conduzir. E assim, né, você até perguntou no primeiro episódio, mas isso é possível fazer no escritório de advocacia? Eu sou super a favor de no escritório de advocacia estar sendo encampado isso, ainda que a outra parte seja assistida por outro advogado. Mas a gente vê muito colega nosso atrapalhando o processo de evolução daquele casal. Porque o que a gente tem que sempre ter em mente, é óbvio, a gente está trabalhando, a gente está defendendo o direito do nosso cliente, a gente tem um compromisso ali, mas, sobretudo, ali é uma família que precisa ser tutelada e precisa evoluir enquanto família. Então, aquele processo, ele tem que deixar a menor quantidade de cicatrizes possível. E a gente vê na prática o oposto. Porque, na verdade, as cicatrizes já estão lá, né? Se você puder evitar mais cicatrizes, né? Aumentar essas cicatrizes. Que não é o que acontece na prática. E, infelizmente, a gente vê colegas tentando litigar cada vez mais. E aí você vê conflitos sérios em processos, às vezes. Em família é muito peculiar isso. Vai assistir uma audiência de família quando não tiver sigilo, quando puder entrar, ou esteja na procuração. Às vezes os barracos são assim, padrão ratinho de qualidade. Sim. Né? Então, assim, é um negócio bem assustador. E aí você chega aqui, às vezes o advogado batendo boca com o outro. Meu Deus. Da parte ficar olhando assim, por que eles estão brigando tanto? Se não são envolvidos. E aí é um negócio muito surreal. É aquilo também que a Patrícia falou, né? Você tem que ter uma certa vocação para estar nessa área e uma sensibilidade grande, né? Bom senso é uma moeda que está cada vez mais difícil na sociedade. Então, assim, em várias áreas, a doutora Patrícia também tem uma expertise muito boa em bioética, assim como eu, né? Que é uma das áreas que a gente mais é apaixonado. Então, a base da formação, assim, essa naturalidade que eu trato de direito de família, tem uma base fundamental de bioética. Eu preciso entender o outro ser humano, eu preciso ter empatia por aquilo, eu preciso trabalhar aqui de uma forma que a coisa se estabilize. Porque aquela criança vai crescer, vai precisar dos dois,
Entendeu? Então a gente tem um futuro ali pela frente. Aí eu judicializo tudo, transformo num processo que vai durar anos. O judiciário, ele dura anos. Eu tenho ações de vara de família que, assim, se eu não tivesse a fixação dos alimentos provisórios no início do processo, tutela antecipada, A criança vai morrer de fome. Porque até tem um julgamento definitivo, aí eu tenho Deixa um de ser algo humanizado e vira... Não tem. Vira um objeto. Essa parte da humanização também é uma coisa... O judiciário tá precisando muito de humanização. Tenho muito juiz aí, óbvio que eu não vou dizer quem, né, especificamente, mas eu tenho juiz que em vara de família acha que não tem que fazer audiência. Acha que eu não tenho que olhar as famílias, que eu não tenho que olhar o drama familiar. Porque o judiciário está lá em cima, ele está olhando de cima. Não poderia ser. Não dá mais. A sociedade não precisa mais de um judiciário assim. A gente precisa de um judiciário que participe da vida em sociedade e faça as coisas melhorarem. Que saiba o que está acontecendo na sociedade, né? Que acompanhe, né, as transformações, o que acontece. Não está na realidade dele, o problema. E aí o que você vê hoje? Você vê juízes cada vez mais novos, porque é o pessoal que tem uma capacidade financeira forte para investir em curso, em livro, e o cara fica trancafiado alguns anos estudando. Aí ele vira juiz. Parabéns. Eu tenho um juiz que não sabe nada da vida. Aí é uma crítica social, tá? Como a gente tá num bate-papo, eu me permito essa digressão. Claro. Mas assim, isso é o que a gente vê na prática. E como é que você quer que esse cara que ficou trancado, que é um garoto, às vezes tem 30 anos, 35 anos. Até menos, né? Julgue e de forma adequada, imparcial e tenha a empatia com outras vidas. Você imagina um garoto desse vai pegar uma família que mora na periferia, que não tem acesso a nada, que não tem condições nenhuma, e essa briga toda, essa confusão, não tem condição. E isso é um alerta também para os novos alunos de direito, e aí eu chamo a atenção para os meus colegas, né, da Universidade de Vassouras, os novos, nós do sexto período, para que a gente fique atento nesse olhar humanizado dentro do direito, né? Eu acho que é bem importante isso. Tem um monte de gente lá que quer ser defensor, quer ser promotor, quer ser juiz, delegado, mas esse olhar humanizado que a gente leva para dentro das carreiras e da própria advocacia faz uma diferença grande, principalmente nesses temas tão importantes como o direito de família. Nós estamos mexendo com a vida do outro, né, do próximo. Sim. E qualquer decisão, qualquer orientação, qualquer ato que nós vamos tomar ali, muda drasticamente a vida de uma pessoa, né? Dependendo da forma que o advogado vai conduzir ali, da forma que o juiz vai analisar o caso, ele não dá o alimento, ele dá de uma forma desproporcional, ele não concede benefício, então ele muda a vida tanto dos pais quanto da criança, né? Tira um benefício que ela poderia ter, tira um valor a mais que ajudaria, né, no seu desenvolvimento como ser humano. Assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas estiveram na mesa do meu escritório chorando. O advogado, ele acaba sendo uma engrenagem tão indispensável. Aquela frase que parece algo quase que frase pronta, um jargão um pouco lógico do advogado é essencial para a administração da justiça. O advogado é essencial para a vida em sociedade. Porque as coisas chegam pra gente de uma maneira... garantidor, né, André? E o cliente coloca na tua mão a vida dele. E aí eu tenho um monte de gente que acaba se aproveitando disso, cobrando altos valores, não atendendo o cliente como ele tem que ser atendido. Assim, a quantidade de clientes que eu atendo, que falam assim, porque eu vi de um advogado tal, e aí ele me fez isso, e aí eu não consegui, nunca deu entrada na minha ação. Então, assim, a advocacia, ela precisa rever também, assim, para o pessoal que está vindo, para vocês que estão vindo com a garra, né? Porque a gente, né, já está aqui há muito tempo. Então, assim, a gente fica quase que desanimado. Embora eu tenha aquele espírito brasileiro de não desistir nunca. A advocacia é apaixonante, mas precisa de gente com cabeça boa. E eu assisti o primeiro episódio? Eu assisti o primeiro episódio. Ah, que maravilha, que honra, obrigada. E eu vi vocês falando que ainda não sabem o que vocês vão fazer. Façam estágio. A faculdade é magnífica para mostrar os caminhos. Mas assim, a faculdade, ela mostra todos os caminhos. Aí você fala, meu Deus, tem muito caminho. Que eu vou escolher? Aquela máxima de que eu entro pra faculdade, né? Porque você tem uma turma de 50 pessoas, 49 criminalistas. Eles entram na faculdade porque eles Hollywood tá aí. Eu quero dar um tapa na mesa e falar, eu protesto. Aí descobre que o direito brasileiro é diferente. E aí ele fala, não posso fazer dessa maneira.
E aí saem da faculdade 2, 3 criminalistas. A maioria que sai é civilista. Porque você começa amando penal, depois você vai abraçando o direito civil. Só que a doutora Patrícia falou, o direito civil é gigantesco, ele é um mundo. Então você tem nicho, que agora se fala muito no direito, né? Nichos de sustentabilidade. Essa é uma frase nova para coisa antiga, né? Então assim, só no estágio que vocês vão conseguir ver isso. Então assim, eu lá eu comecei a fazer defensoria de núcleo para aprender a fazer inicial. Depois da defensoria de núcleo, eu fui fazer estágio no escritório de direito imobiliário, que eu queria aprender direito imobiliário. Depois do escritório de meio, eu fui fazer a júri do Banco do Brasil, que eu queria fazer direito bancário. Depois eu passei na prova da PGE, fui estagiada na PGE. Então eu vi todos os campos que eu podia ver para quando eu acabasse minha faculdade, eu falei, eu quero isso. É isso que eu quero. Porque assim, no início de um escritório, você de fato acaba fazendo algumas áreas que você não tem muita afinidade. A única área que eu posso dizer pra vocês que eu nunca fiz foi criminal. Criminal não é a minha praia. Família é uma área que a gente faz muito. Sempre é. Porque eu amo relações humanas. E aí, é por isso que os campos de trabalho... Ainda tem disso, hein? Tem que gostar das relações humanas. Exatamente. Mas o advogado que não gosta de gente, pelo amor de Deus, vai fazer prova pra concurso. Porque advogado que não gosta de gente é um problema. Agora, você recebe lá no seu escritório, então, muitas ações e já apareceu essa coisa da obrigação avoenga? Já processei a avó. Já processei. Já. Então, conta essa fofoca. Não é nem a fofoca, gente. O que acontecia? Eu não me lembro o que... Eu me lembro que o pai estava desempregado. E era aquele desempregado que não queria trabalhar. Que é o pior tipo de desempregado. Sim. E aí, a minha cliente já tinha tentado fazer várias conversações com ele para que ele desse... né? Então, assim, eu não tinha sequer um patamar financeiro para pedir um percentual do salário, porque ele não tinha. E se eu pedisse o salário mínimo, né? Na época, o salário mínimo era... Sim. Não chegava a R$1.000... Além de não custear as despesas, porque a família tinha um estilo de vida, uma família de classe alta. Não era uma família de classe baixa. Então o cara não trabalhava de propósito. Por que ele não trabalhava? Porque a mãe sustentava ele. Nossa. A mãe era rica. A avó, no caso, era rica. Então o que a gente fez? Como eu tenho, né, o bom senso quando estou fazendo ação, eu listei todas as despesas da criança e falou, 50% é meu, eu estou custeando. Agora você tem que pagar o resto. E botei ele e a mãe no polo passivo. A avó. Foi feito acordo, tá? Esse processo não seguiu. Teve a fixação dos alimentos provisórios. Mas logo em seguida... Era uma época que o judiciário era rápido. Então, assim, a gente fixou, teve audiência, assim, muito rapidamente. Hoje em dia, para você ter uma audiência, filho, isso supondo que o juiz queira fazer, demora. É um negócio que se perpetua no tempo. Desculpa, né? Um inferno na Terra. Eternidade. Mas é o que tem pra hoje. Então, assim, nesse caso, chegou na audiência, a avó rolou aquele destempero inicial. Sim. E aí, qual é a função dos advogados? Olha, gente, calma, a gente tá aqui pra conversar, vamos lá. Isso é uma audiência de conciliação. Os juízes daquela época, né? Provavelmente já estão aposentados. Mas ouviam as famílias. Eram brutalmente humanos. Os juízes da vara de família, isso foi na comarca da capital. Não me lembro qual vara foi, mas era um juiz brutalmente humano. Então ele sentou, junto com os advogados, foi assim, do tipo, vamos acalmar? Então, vó, o que você pode fazer? E aí a própria avó falou, não, é banco e tal, não sei o quê, porque ela tinha muita grana mesmo. Sim. A avó chegou com bolsa de marca, roupa toda... Tinha condições de... Eu olhava pra ela, você falava, nossa, como que rica. Pessoa imada riqueza. Então, assim, ela foi e bancou. Entendeu? Então, assim, não é estranho ao arsenal do advogado fazer esse tipo de ação. Entendeu? O advogado que trabalha com isso. Ele sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer, quando fazer. Então ele, sim, a primeira coisa que ele olha, mas o pai não tem emprego. Aí você fala, os avós, como é que são? É normal do atendimento inicial. Não é um negócio que, não sei agora. E agora, o que eu faço? Não, é normal. A gente já é uma coisa antiga. Não é uma obrigação. Você fala, olha, lançaram agora. Não, a gente já faz isso há muito tempo.
é uma coisa que é rotina na nossa profissão. Doutor, já que o senhor está falando de rotina, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Assim, você comentou dessa questão... Nesse tipo de ação. Nesse tipo de ação. O senhor comentou dessa questão que é, olha, é 50% do valor, então não é 100 mil dele, é 50 mil dele. É 100. Sim. Os avós vão ajudar subsidiariamente. Então, se o pai não tem condições de pagar, que os avós vão entrar. E aí, você está falando que Qual é o principal desafio? Dos avós se defendendo? Porque os avós, às vezes, vão comentar, não, eu tenho meus custos com medicações, meu custo de vida é diferente, já que eu tenho um médico para isso. Mas já você quer com esse saber problema. quais os desafios que os advogados enfrentam. Para defender os avós. Tá. Então, assim, o que a gente Porque nesse tem... caso que você comentou, o filho era vagabundo, né? Não trabalhava. Era desempregado. Eu não falei vagabundo. Você falou que era desempregado. Ele era desempregado. Tô tomando cuidado com a minha palavra aqui, ele já fala que eu falei que é vagabundo. Eu tomou um problema seríssimo na minha vida. Ele é desempregado e não gostava de trabalhar. Era desempregado por opção. E a mãe dele, a avó no caso, teve que assumir a responsabilidade, assumiu. E quando os avós não têm essa condição, tem até a condição de sustentar o filho, mas vai ter que sustentar mais uma pessoa, né, que é o neto. Ele vai ter que ajudar mais e ele já tem as suas custas, né, mensal, que é sua alimentação, suas medicações, seus tratamentos. Como é que o advogado defende os avós nesse caso? A maior dificuldade de defesa dos avós aqui é uma coisa que vocês certamente já viram na faculdade, que é a questão do ônus da prova. Então lembra que eu falei agora há pouco que eu tenho súmula já no STJ falando que a obrigação dos avós é complementar e subsidiária. Logo, a defesa por excelência, presta atenção, esse pai tem condição de pagar. Essa mãe tem condição de pagar. Não tem que pedir alimento para mim, não. Então, essa prova que eu vou ter que produzir, porque está pedindo alimento para mim. A lei diz que eu tenho que dar os alimentos. Então, eu tenho que provar que essa complementariedade... Então, assim, essa prova, ela é complicada. Aí a gente vai discutir ônus da prova, quem tem a obrigação. Então, assim, via de regra, eu tenho a regra geral de que o ônus é de quem alega. Só que, às vezes, para a parte autora, ela é vista como hipossuficiente, ela é vista como aquela pessoa que está precisando de alimentos. A mãe, inclusive, é vista como uma pessoa que foi jogada para fora de casa. Então tem todo um conteúdo emocional que o juiz olha ali. E aí você pega um avô, né? Que o avô é um militar, por exemplo, que tem o juiz já encara, tipo assim, você que prove aqui, diferente. Então o advogado, por mais que não seja o ônus da prova real dele, que é o ônus da prova de quem alega, ele vai ter que juntar aí para fazer essa contestação esses elementos de prova, de que a mãe tem grana, o pai tem grana, eu não preciso ser acionado. Essa supremacia do interesse do menor vai estar sendo observada. Então esse na minha opinião, é o mais complicado ali de trabalhar, tá? Só que aí você tem uns pulos de gato que você vai usar, que esse é o advogado já malandro que tem muito tempo. O que você faz? O cara te cita para fornecer alimentos, né? Os avós têm que pagar alimento porque o pai não está pagando. O que os avós fazem? Faz uma contestação e uma reconvenção pedindo regulamentação de visita para os avós. A coisa já muda de figura, tem gente desistindo de ação, porque a pessoa quer que pague. Mas não quer deixar a criança ficar com os avós paternos. Nossa. Então, foi bom você tocar nisso. Como que a imposição dessa obrigação avoenga, ela impacta nessas relações familiares, assim, principalmente nessas relações de pai, filho e os avós, esse impacto? Então, o impacto ele já está ali. A atuação do advogado ela vai ser igual a panela de pressão. Você tem a válvulazinha que você tem que apertar para tirar a pressão. Mas eu pelo menos não vejo o ajuizamento de uma ação para isso. Ela não traz um elemento que vá acabar por destruir as relações. A relação já está destruída. Você já tem uma família que se esfacelou. Você tem uma ruptura, já tem uma ferida ali. A ruptura não é a ação. Você pode ter ali um prejuízo maior, você pode ter aí uma confusão maior. Mas o dano já ocorreu. Num primeiro momento. Mas o dano já existe. Entendeu? Porque assim, se não fosse o caso, não tinha nem ação. Sim. Foi como eu falei inicialmente. Assim, se fosse uma família que todo mundo se desse bem, se tivesse o diálogo, o chiamento do menor estava sendo feito. E não estava sendo feito nem com dinheiro. Era tipo, me dá o plano de saúde, a escola que eu pago, e aí ainda faço o mercado aí uma vez por... É assim, quem quer fazer... É o combinado, né? Quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz.
Não precisa do E judiciário. essa coisa também de negar uma visita, negar que os avós vejam a criança, Isso acontece negar... muitas pessoas também negam, né, que o pai veja o filho, a filha. Alienação parental é rotina, tá, gente? Dentro do direito de família. Pelo menos na minha praxe, é rotina. E em amigos pessoais meus, que são pessoas ótimas, e você vê ali no trato que rolou alienação parental do próprio amigo. Pô, não vê. Isso é interessante a gente também abordar, porque isso não é uma questão de trato social, né? Nem de caráter. Nem de caráter. Isso aí tá em todas... É uma questão de ferida. É uma questão de ferida. Tá em todas as classes sociais. todas. Mas não deixa ver porque é pobre, porque não entende, porque é ignorante. Não é isso. Pessoas instruídas... Não, muito também pelo fazem contrário. isso o tempo inteiro, né? É muito mais fácil as camadas mais pobres da sociedade se ajudarem Do que as mais altas. entendeu? Mas tá com a tia do meu marido, tá com a avó, do que as camadas, porque a elite, ela tem um pensamento de elite, entendeu? A camada mais pobre da sociedade, invariavelmente, o cara nem se muda pro lado, pra porta do lado, tá todo mundo ali, não tem esse negócio E tem mais, acho que essa questão do coletivo de se ajudar, né? Exatamente, dessa porque coisa. sabe que se um ajuda o outro, né, dá problema. Doutor, nesses tipos de caso, existe algum recurso para os avós? Porque nós comentamos muito aqui como eles sendo partes de... eles irão pagar, eles irão puxar. Mas tem como os avós entrarem também com a ação? Que, por exemplo, no caso, eu tenho meu filho, e meu pai que está cuidando de mim, do meu filho, e ele quer, vamos lá, como vamos entrar com a outra parte, porque meu filho não está tomando atitude, e eu quero tomar atitude para o meu neto ter uma boa condição de vida. Os avós conseguem entrar com ações, eles, eu quero pegar a guarda do meu neto, que já que sou eu que estou custeando, e eu quero que a mãe, ou quero que o pai, pague alguma coisa também. Em tese, sim, mas tem que olhar o caso concreto. Então, assim, o direito dá a ferramenta. Só que, assim, para um avô entrar com uma ação de guarda, ele vai ter que provar que os pais não têm a menor condição de estar com aquela criança. Em determinado caso concreto, os pais são toxicômanos. Molinho provar, molinho conseguir a guarda para os avós. Inclusive, lamentavelmente, é algo bastante frequente. Tá? Então, não é raro você ver avós com guardas de criança. Não é uma coisa que seja fora do normal. Assim como na sociedade que a gente tem hoje, onde as pressões são cada vez mais assustadoras, não é raro você ver pessoas perdendo o juízo, entrando para o caminho de drogas. A gente sabe disso, a gente vê isso o tempo inteiro. Então, assim, é muito normal você ver pai e mãe indo para um lugar que é impossível uma criança crescer ali, porque não é um ambiente minimamente sadio. E é nesse momento que os avós tentam... Invariavelmente, o caminho não é o avô direto. Você tem um conselho tutelar entrando, aí o conselho tutelar aciona o Ministério Público, e aí que o avô vai descobrir e fazer alguma coisa. Entendeu? A não ser nas camadas. Aí a elite funciona diferente, porque a elite, como ela tem não, meu neto não vai passar por isso. Meu filho escolheu o caminho que ele, né? Escolheu e meu neto vai vender miçanga virou hippie, quer vender miçanga na praça, ele pode, mas meu neto não. É interessante. Não sei nem se eu podia falar mal da comunidade hippie, né? Não é uma crítica, mas é uma situação de... Não, que isso. A gente não tá Não é uma... esclarecendo que o direito pode, para tirar as nossas dúvidas. Exatamente. E a dúvida do público sobre essas questões de família, né? E a gente está contando causos aqui verdadeiros, isso acontece. Né? A gente sabe, tem um amigo, tem família do amigo, que acontece isso mesmo, né? Vocês me fizeram, inclusive, perder a minha pergunta. Ué, gente! Não, mas essa questão dos avós, tem alguma coisa que os avós, a quem eles podem recorrer se eles não tiverem essa condição? E outra coisa, você falou aí que vem, né, o Conselho Tutelar, vem um monte de órgãos, né, antes disso. Conselho Tutelar, Ministério Público. E é muito interessante que o direito dessa criança, ele está resguardado tanto na Constituição e tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E a gente aqui no Brasil age como se essas leis não existissem.
A gente age como se um monte de leis não existissem, né? Se você for botar por aí, danou-se, porque... Eu não sei pra que se cria tanta lei. Se criasse menos, talvez a gente seguisse. Funcionasse um pouco. Isso é impressionante, porque tem um estatuto, tem Constituição, tem um monte de coisa, tem o próprio direito civil, né? Sim. Tem o próprio código. E o direito dessas pessoas não são respeitados. O que é mais assustador, na minha opinião, foi o que eu falei de relações humanas. Eu ter que ter uma lei para que uma pessoa se importe com outra. Mais ainda. Quase uma obrigação, né? Eu tô te obrigando com alguém que é a descendência dela no mundo. Isso é assustador sobre os mais diferentes aspectos. Aí eu tenho esse primeiro problema que tem muito a ver com direito natural, né? Vocês estudaram isso no início da faculdade já. Mas é isso aí, direito natural. Eu sei que a gente tem que lembrar muitas coisas. De um ser humano ter algo que é muito mais relevante do que efetivamente o que está positivado no ordenamento. E aí eu tenho uma lei que me manda fazer, tutelar a supremacia do interesse da criança. Mas não. Eu tenho mãe batendo em filho, mãe matando. Quantos casos de homicídios de criança a gente não tem? Que pega a mídia o tempo inteiro. Não é um, nem dois, nem três, não, gente. É usual. E aí a gente está falando de alienação parental, mas a gente tem um homicídio dentro do seio da família. Então, assim, invariavelmente, quando você tem uma investigação policial, primeiros investigados é a família. Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade cujos valores são um pouco complicados. E aí, respondendo a sua pergunta, quando a gente está falando aí dos avós, né, da questão dos avós, eu vou ter sempre que contratar alguém para me defender. Então, assim, eu estou sofrendo um processo. Eu efetivamente não tenho condições. E aí lembra quando eu falei no início aqui do nosso papo, binômio, necessidade e possibilidade. Eu vou chegar para o meu defensor público ou para o meu advogado e falar, presta atenção, não tem como me manter não. Aqui, ó, eu ganho tanto na minha aposentadoria, eu pago isso, sobra R$2. Você vai, o seu advogado, seu defensor vai para o judiciário, vai mostrar numa planilha, gente. É natural que aconteça. É matemática, você vai juntar as provazinhas, vai juntar os comprovantes, aí o juiz vai falar, gente, esse avô não tem condição não. E aí o binômio necessidade, a parte da necessidade do menor está presente, mas a possibilidade não está. E aí funciona aquele velho ditado, da onde não há não se pode tirar. Entendeu? A coisa nessa parte da matemática é muito simples. Eu tenho a obrigação, mas se eu não tenho como fazer, vou fazer o quê? Botar o avô na mendicância para que ele pague alimentos? Não faz sentido. Aí, mais uma vez, quem sofre é o menor, porque aí ele fica ali sem proteção alguma, realmente. Por isso que a gente volta naquela minha frase anterior, não tenha filhos se você não tiver uma provisão de sustentá-los. Ô, meu pai. Exatamente, é uma coisa complicada. Mas não é assim, não. No seu caso, você planejou todo um estilo de vida com muitos filhos, mas você correu atrás. Você tem, né, fez todo um planejamento de vida de sustentabilidade. Entendeu? Então, assim, a coisa é diferente. Tive um momento de lucidez. Que foi quando desistiu do quarto. Parou no terceiro. É o suficiente. Mas os momentos de lucidez dela são raros, tá? Porque ela, quando falou comigo, vou fazer direito, eu falei, não faz não. Você já tá com a vida feita, já é jornalista, faz um mestrado em jornalismo. Faz um marketing que é próximo. Eu não sou. Não quero ser advogada. Eu falei, você vai se arrepender. Aí de vez em quando ela, amiga, eu estou louca. Eu falei, eu avisei. Eu sei da onde você tá ligando pra mim pra dizer. Tem mais alguma coisa aí, Guilherme? Eu gostaria de saber quais conselhos você daria pros avós que estão enfrentando essas situações, assim. Pegar, ó... Procure um advogado. De preferência eu. Não, tô brincando. Não, um especialista. Especialista, né? Assim, o problema é ter o bom senso de saber quem é especialista e quem não é. Porque, assim, às vezes você vê muita gente se chamando de especialista... E não é. E não é na real. Então, assim, consulte mais de um advogado. Crie a gente chama que a advocacia tem aquela relação intuito-personal. Olha no olho do seu advogado, vê se ele fala com você como se importasse com você e não com o que você deposita. Mais um cara, não com Pix. Uhum. Advogado de família que se importa com Pix, melhor mudar de profissão. Vai ser outra coisa. Se você não se importa com o sentimento de quem você está atendendo, você vê, vou contar um caso real aqui, eu não sei nem se eu vou tentar não dar muitos elementos para não identificar. Eu fechei um acordo numa dissolução estável agora. Agora, tô falando, tem 3 semanas.
eu chamei a advogada, deu a sorte de que a advogada da outra parte, quer dizer, eu fiz a minha inicial, bonitinha, sem nenhuma baixaria, não é minha praxe fazer petições com baixaria, a não ser que seja necessário. E aí veio aquela contestação padrão, né? Era ataque de praticamente, que assim, a ideia era, né, o filho já era mais velho, ou seja, não precisava tratar de guarda e alimentos, mas tinha um patrimônio comum. Então, basicamente, a sustentação da contestação era que o meu cliente era um indigente, né, que não contribuiu em nada para o patrimônio. Meu cliente sempre trabalhou a vida inteira, foi dono de restaurante, gestor de hotéis, era um negócio assim, né? O que não faltava era a prova. O que não faltava era a prova de que ele não era, alguém que precisava ser sustentado pela mulher. Mesmo assim, e esse detalhe, na defesa dizia que quem bancava tudo era o pai dela. Olha o advogado que não tá malandro, porque podia ter posto o avô numa furada. Porque, né, podia rolar aí se tivesse um menor, alguém pedindo até, né, algum sustento. Ou se esse maior virasse incapaz, podia pedir alimento para os avós. O avô sempre sustentou, ele se tornou incapaz. E aí eu tinha uma condição muito peculiar nessa família. O filho foi morar, os pais se separaram, o filho decidiu morar com o pai. Sem ser maior, tá? Ele era menor ainda. Por quê? Porque o filho estava ela nasceu menina, estava em transição, né? Para menino. O pai aceitou plenamente. A mãe nunca aceitou. Então eu já tinha um problema na família que ia além do divórcio dos pais. Dano, voltando àquela situação do dano que o advogado também tem que conter. Quem era minha testemunha por excelência? Quem via todas as brigas do casal que eram provocadas pela mulher? Quem via quem sustentava, quem botava dinheiro em casa? Quem sabia de toda a rotina da família interna? O filho. E o filho, por todo esse problema de transição, não aceitação, tinha todo um histórico, tentou inclusive se suicidar 2 vezes. Nossa, e eu tinha esses documentos. A gente falou isso, aí, não sabe o que causa pra pessoa. Como é que eu boto um advogado com formação em bioética, um advogado que entende de relações humanas, como é que eu boto essa pessoa para ser testemunha numa audiência de vara de família, onde o juiz vai pressionar? Nossa. E eu falei isso pra advogada. Eu falei, vamos tirar isso da nossa vida, porque eu vou botar pra testemunhar e ela vai acabar com o teu cliente. Porque eu já conversei com ele. E aí, nesse momento, ele vai lá, ele vai falar o que tem que falar. Mas e se ele surta depois e se mata? Isso vai ficar na tua consciência e na minha. Os pais vão perder o filho, mas já fica na minha consciência e na tua, porque a gente podia evitar o problema. E aí eu e advogado... Olha, foi duro. Foi uma das negociações mais complicadas que eu já fiz na vida, mas eu fechei um bom acordo pro meu cliente. Né? Um acordo financeiro, porque a questão era financeira. Os bens todos ficaram com ela e ela pagou. Mas conseguiu no meio disso tudo também tutelar menor que não era nem a ver com a história. Tutelar e poupar a pessoa de um foi o meu constrangimento desse que poderia inclusive levar à morte da pessoa. Exatamente. Já que ela já tinha um histórico, né, dessas esse é o advogado de família raiz. Ele precisa olhar o todo. Saber ter um tato, né? Exatamente. Ele precisa olhar o todo. Então, assim, essas questões são muito pontuais. Então, quando vocês perguntam pra mim o que uma pessoa que está nessa situação, ela tem que procurar um advogado. Competente de preferência. Então, alguém com visão, alguém que saiba trabalhar essa matéria, alguém que consiga desdobrar isso. Óbvio, tem dezenas de advogados com essa mesma característica minha. Doutora, né, a doutora Patrícia que teve aqui no primeiro episódio, dá um banho também nisso. Né? Então, assim, a gente tem vários advogados que são top. Entendeu? Então, assim, mas procure, fale com seu advogado. Não chega assim, não deposite o negócio e ache que vai dar tudo certo. Porque... Bom, eu só tenho uma coisa a falar pros meus amigos, pra você, pra mim. Ai, tirou até o fôlego isso, gente. Se fosse guiara de família, olha só, muita sensibilidade. Muita coisa mesmo. Gostar muito de gente. Mas ajudei ou assustei? Ajudou. Eu tô meio assim, né? Sempre, não sabemos. Não sabemos o que vai provocar. Mas é só pra gente ter a noção de como é sensível, né? E como você tem que ter um olhar humanizado
para estar dentro do direito, né? Não é só fazer direito por fazer, pegar teu canudo e achar que vai ganhar dinheiro fácil, né? É você tratar as pessoas de forma humanizada, Ter né? uma consciência. Recuperar uma humanidade que está desaparecendo das pessoas. Em todas as áreas, tá? É porque tem áreas brutalmente complexas, como o direito de família, o direito da saúde, que são muito mais complexas. Mas até o direito tributário, você às vezes lida com um empresário que está à beira da falência. E aí você, com aquela ação de recuperação de crédito, você vai tirar aquele cara da falência. Exatamente. Tudo na Tudo. área de direito envolve essa questão da humanização e da sensibilidade. Olha, a gente só tem te agradecer muito Eu que por agradeço. você ter aceitado o convite do Episódio Direito maravilhoso. Pode, de ter tirado um monte de dúvidas nossas aqui dos colegas. E isso vai acrescentar muito para a nossa formação. Estou à disposição sempre. É um prazer imenso estar com vocês, Episódio ajudar. maravilhoso. Como a gente puder, assim, se quem tá na batalha há muito tempo não ajudar quem tá vindo na escada, significa que, a gente tá indo na contramão da história, da evolução. 2, a gente vai continuar preso numa roda eterna de decréscimo da atividade, da importância do que é um advogado. E a gente está agradecendo aqui por você estar ajudando a gente. Vamos fazer um brinde aqui pro nossa canequinha linda, nosso mimo. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, hein? gente. Tchau.